E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu sou o professor Grace, já fui servidor da FUNAI, estou aqui, pessoal, nas terça-feiras para trazer, tá, pessoal? Trazer aí conteúdo, questões de concurso para preparar vocês para o concurso da FUNAI. Pessoal, hoje, tá, hoje eu vou trazer algumas questões sobre a OIT, tá? Organização Internacional do Trabalho, né? Tem uma convenção muito importante, que é a Convenção 169, que trata aí dos povos tribais, dos povos indígenas, tá, pessoal? Então, aí tá aí um tratado muito importante para essa prova, beleza? Bora ver algumas questões? Bora lá, pessoal? Então tá aí, pessoal. Olha aí, pessoal, na primeira questão, tá, do Sebrasp de 2021. Bora lá. Em 1989, a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho reuniu-se em Genebra e, em observância às normas internacionais enunciadas na Convenção e na Recomendação sobre Populações Indígenas e Tribais de 1957, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos inúmeros instrumentos internacionais sobre a prevenção da discriminação. Adotou-se a, adotou-se, adotou a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais. A esse respeito, julgue o item que se segue. Bora lá. As medidas propostas pela Convenção 169 da OIT aplicam-se aos povos tribais em países independentes cujas condições sociais, culturais e econômicas permitam os distinguir de outros setores da coletividade nacional e não aqueles povos tribais que possam ser considerados indígenas unicamente pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais. Tá, pessoal? Tá aí uma questão meio longa, tá? Que a leitura pode até deixar a pessoa perdida aí no meio da frase. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, esse item está errado, pessoal. Tá? Olha só o que fala o artigo 1º. A presente convenção aplica-se aos povos tribais em países dependentes cujas condições sociais, culturais e econômicas se distinguam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou pela legislação especial. Tá? Também aos povos em países independentes considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista, tá? Ou da colonização, ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais, o que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais ou parte dela. Tá, pessoal? Então perceba aí que a Convenção 69 se aplica aí aos povos indígenas, tá? E também aos povos tribais, tá? Ambos em países independentes, tá? Beleza, pessoal? Então bora lá, bora avançar. Fundada em 1919 com o objetivo de promover a justiça social e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1969, é a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual representantes de governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores de 183 membros participam em situação de igualdade das diversas instâncias da organização. E aí, pessoal, qual é essa organização? Pessoal, a gente está falando aqui da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tá? Então, pessoal, a OIT aí, tá? É a única, né? É uma agência aí que é das Nações Unidas. Pessoal, mas lembrando que a OIT, ela surgiu,
tá? Diante da circunstância da Revolução Industrial, tá? Então, pessoal, a OIT ela é anterior às Nações Unidas, tá, pessoal? A OIT foi fundada em 1919, tá? E a Nações Unidas, tá? Ela é de 1945, tá? Então a OIT ela é anterior às Nações Unidas, só que aí a OIT acabou se tornando aí uma agência das Nações Unidas, beleza, pessoal? Então tá aí. Vamos avançar mais um pouco. Nos termos da Convenção 169 da OIT, é incorreto afirmar que, letra A, quando sanções penais sejam impostas, dever-se-á dar preferência a tipos de punição outras que o encarceramento. Pessoal, tá correto, tá? Então, quando os indígenas tiverem situação aí de uma penalidade, aplicação de sanção, tá? O encarceramento, tá? A OIT afirma aí que é uma das últimas opções, beleza? Letra B. A lei deverá proibir a imposição a membros dos povos interessados de serviços pessoais obrigatórios de qualquer natureza. Tá correto, pessoal, tá? A OIT aí, ela veda essa imposição de obrigações aos indígenas, aos povos tribais. Eles têm que ser livres, tá? Eles têm que ser protagonistas dos próprios desejos, tá? Letra C. Os governos prescindem de adotar medidas de prevenção do meio ambiente dos territórios habitados pelos indígenas. Pessoal, essa questão, pessoal, ela está errada por conta desse prescindem aqui, tá? Pessoal, prescindem tá no sentido aí de dispensar, é dispensável, tá? E, pessoal, a gente sabe que o governo tem que adotar, tá? A sociedade como um todo, medidas de proteção. Então, pessoal, esse prescinde tornou a questão errada, tá? Então, esse item C está dizendo que é dispensável a adoção de medidas de proteção, tá? Do meio ambiente das terras indígenas, beleza, pessoal? Então, isso tornou a questão errada, tá? Vamos ler a letra D. Deverão ser adotadas medidas para garantir que os membros desses povos possam compreender e fazer compreender em procedimentos legais? Pessoal, correto. Tá? Então, os indígenas, eles têm sua própria, alguns povos indígenas têm sua própria língua. Então, eles têm que ser adotadas medidas aí para que eles possam participar do processo, tá? E eles estão a língua, né? O uso da língua própria deles é muito importante para que eles possam ser inseridos nesse processo, entendeu? Então, eles têm que compreender o processo, tá? Então, se for necessário, tem que utilizar a língua própria dos indígenas, beleza? Letra E. Deve-se preservar, quando possível, os métodos aos quais os indígenas recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. Pessoal, correto. Tá? Então, caso os indígenas tenham seus próprios métodos de repressão aí na sua própria comunidade, tem que ser valorizado. Mas ressalta, pessoal, que isso não é um direito absoluto, tá? Então, se porventura for contra aí algumas questões de direitos humanos, isso aí acaba sendo relativizado, beleza? A próxima. Nos termos da Convenção 169 da OIT, os governos devem assumir a responsabilidade de desenvolver ações que propiciem ao público-alvo, exceto letra A. O respeito à identidade social e cultural, costumes e tradições e instituições respectivas. Pessoal, correto. Tá? Então, pessoal, esse item está correto. Então, não é o item da questão. A questão, pessoal, que é a errada. A promoção da plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos. Pessoal, correto. Né? Letra C. Auxílio aos membros dos povos interessados na eliminação das diferenças socioeconômicas. Pessoal, correto, né? Então aí é o princípio da igualdade, né? A ideia é que se tem aí
a igualdade perante a lei, a igualdade material, tá certo? Letra D. O isolamento das tribos indígenas, assegurando a preservação das formas de vida e tradições? Não, pessoal. Pessoal, não necessariamente é pelo isolamento que os indígenas vão preservar seu modo de vida, tá? Então, se os indígenas quiserem viver isolados, esse é um direito deles, tá? Mas, tá? Não é que não é o que dita a OIT. Olha só, lá no artigo 2º ela fala o seguinte: os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos indígenas, tribais, né, os povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito da sua integridade, tá, pessoal? Então, essa medida de isolamento forçada não é uma medida prevista na OIT, beleza? Pessoal, letra E. Direitos e oportunidades, direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população. Pessoal, correto, né? Então, os mesmos direitos que são outorgados aos não indígenas têm que ser oferecidos aos indígenas. Certo? Deixa eu mudar aqui a cor. Isso. Tá? Então, é um direito, é uma igualdade, pessoal, perante a lei. Beleza? Pessoal, fico aqui, pessoal, com mais essa aula, pessoal. Acho que deu uma falha aqui. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.